mas é porque faz todo sentido Romanos ser a primeira carta. É a carta que vai fazer ligação perfeita dos evangelhos e do livro de Atos com a doutrina que está sendo sistematizada nas cartas. Então, a expectativa dos judeus está sendo tratada aqui, foi apontada por Cristo nos evangelhos. A expansão do reino já foi mencionada por muitas vezes em Atos e agora isso toma corpo doutrinário na carta aos Romanos. A chegada do evangelho aos gentios também é tratada aqui. Como essa igreja vai conviver agora, judeus e gentios. Como a prática dessa igreja, a prática social, a partir do capítulo 12, ela vai se dar. Então, existem muitas questões que fazem com que a carta aos Romanos seja a primeira carta de todas em ordem, para que nós possamos perceber que o cumprimento doutrinário dos evangelhos e do livro de Atos está plenamente sendo satisfeito aqui nas cartas. E isso fica evidente na carta aos Romanos. Na primeira vez que nós chegamos a esse texto, visitamos Romanos 1, do verso 1 a 7, a proposta inicial era, além de fazer um panorama geral da carta, também se concentrar no mensageiro da carta, o apóstolo Paulo. Eu pude apresentar aos irmãos quem é o apóstolo Paulo, quais são as suas credenciais apostólicas, o que ele fez, né, e como ele próprio se apresenta aqui. Como é dito no verso 1, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nos concentramos basicamente nesse versículo e em algumas pinceladas de outros versículos. Então, quem é o mensageiro da carta? O mensageiro do evangelho. Hoje, nós nos concentraremos em duas outras partes. Eu poderia dividir este mesmo trecho aqui em mais 2 sermões. Primeiro, o mensageiro. Segundo, a mensagem, o evangelho. Qual é o fundamento do evangelho? Qual é a substância do evangelho? E, em terceiro lugar, aquilo que suporta o evangelho. A pessoa de Cristo, que é homem e Deus, Deus e homem. Então, falar sobre o mensageiro, sobre a mensagem e sobre o fundamento dessa mensagem. Seriam 3 pregações. Mas, pelos meus cálculos, é possível fazer essas 2 outras partes hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a mensagem do mensageiro, o apóstolo Paulo, que vimos semana passada, e também entender o que suporta essa mensagem do evangelho que Paulo nos traz aqui na carta aos Romanos. Então, leremos novamente verso 1 a 7 de Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Damos graças a Ti, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque nesta ordem trinitária o Senhor nos revela a esperança da nossa salvação. Nós queremos Te servir, Senhor, mas não poderemos se o Senhor não revelar a Tua vontade. Revela-te, Senhor Deus, esta noite mais uma vez. Nos faz entender o evangelho do Teu Filho, ó Pai, e que o Teu Espírito haja poderosamente no nosso meio. Age por meio, Senhor Deus, de mim, que sou o Teu instrumento esta noite, apesar, Senhor Deus, das minhas muitas limitações. E age, Senhor Deus, também neste povo e por meio deste povo, para que este evangelho se espalhe aos 4 cantos desta cidade,
para o louvor da tua glória em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Não existe nada mais difícil do que definir termos. Não é fácil definir os termos. Se eu lhe pedisse hoje para definir que é Deus, é difícil definir que é Deus. Nós até sabemos quem é Deus, mas temos dificuldade de dizer em palavras exatamente o que Deus é. E geralmente nós vamos definir Deus ou descrever quem Deus é pelos seus atributos. Então a gente diz assim, na pergunta, quem é Deus? Aí a gente diz, Deus para mim é amor. Deus é tudo. Deus é maravilhoso. É verdade. Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Deus é amor. Mas esta não é uma definição precisa de quem Deus é. Esta é uma definição tão difícil, mas tão difícil, que eu já mencionei aqui aos irmãos, que na Assembleia de Westminster, ali no século XVII, lá na Inglaterra, quando 121 das melhores mentes teológicas da época se reuniram para definir a pergunta 4 do catecismo, que é Deus, houve um silêncio tão grande que ninguém se atrevia a falar. Que é Deus? Quem se atreve a definir que é Deus? Então um dos puritanos pede para que seja feita uma oração. Essa oração é desenvolvida e na oração um daqueles homens começa a dizer: Deus é espírito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, verdade, bondade. E ele fala isso na oração. E alguém diz: registra, escreve. Tudo que era falado era registrado. Então, pega o que está sendo registrado e coloca como resposta desta pergunta, que é Deus, esta descrição: Deus é espírito. Porque é a definição que o próprio Cristo deu em João capítulo 4. Deus é espírito. Mas que espírito? É o espírito que é infinito em seu ser, sabedoria, verdade, bondade. E aí todas as suas qualificações dependem dele ser espírito infinito. Então que descrição melhor do que essa? Fica registrado lá, na pergunta 4 do catecismo, uma oração que foi feita, e nesta oração foi definido que é Deus. Mas nós não temos as habilidades, nem na oração, nem fora dela, dos divines, né? Daqueles homens que foram separados por Deus para o registro do maior documento de fé que se tem notícia depois da Escritura, os símbolos de fé de Westminster. Não temos essa capacidade, mas somos chamados muitas vezes a definir os termos da nossa fé. Então, se alguém te pedisse para definir o que é o Evangelho, você vive falando do Evangelho, o Evangelho. O que é o Evangelho? Você saberia realmente descrever o que é o Evangelho que você crê? Eu me lembro que esta pergunta foi feita no seminário. E todas as respostas tinham o mesmo cunho. Quando o professor dizia: meu irmão, o que é o Evangelho? Aí alguém dizia assim: o Evangelho é a justificação. Aí o outro: o Evangelho é a adoção. O Evangelho é a santificação. Não, isso não é o Evangelho. Definitivamente estas coisas não são o Evangelho. Essas coisas são benefícios do Evangelho. Não é o Evangelho em si. Percebe como nós temos essa tendência? Para definirmos quem é Deus, nós definimos pelos atributos. Para definirmos o Evangelho, nós acabamos descrevendo pelos seus benefícios. A santificação é um benefício do Evangelho. A justificação, que é a imputação da justiça de Cristo sobre mim, pecador, e da minha injustiça sobre ele, este ato jurídico não é o Evangelho. É um benefício de quem crê no Evangelho.
O ser santificado imediatamente e entrar no processo de santificação é um benefício do Evangelho. Porque os benefícios do Evangelho no sentido de santificação são posicionais e processuais. Posicional porque de uma vez por todas eu estou posicionado como santo. Mas é processual porque a santificação ela se dá dia após dia. Mas não é o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo nos traz aqui este mensageiro do Evangelho para a igreja de Roma, nos dá aqui a definição perfeita do que vem a ser o Evangelho, as boas novas de Cristo. Ele diz, veja, verso 1, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus, o qual nos prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. O que é o Evangelho? É o Evangelho de Deus, Pai. E aqui veja, às vezes nós acabamos confundindo a leitura da palavra Deus sempre como Deus Pai. Às vezes, nem sempre é assim. Às vezes, ali é uma referência a Deus Filho, às vezes é uma referência ao Espírito Santo. Mas aqui, claramente, não. Porque ele ordena a forma trinitária da salvação, como, em primeiro lugar, a primeira pessoa da Trindade. O Evangelho de Deus Pai, o qual, ou seja, o Deus Pai, o qual nos prometeu pelos seus profetas, os profetas de quem? De Deus Pai. Nas Santas Escrituras, que foram dadas por Deus Pai, acerca do Filho. Então, o Evangelho é uma mensagem pessoal a respeito do Filho. É a mensagem que foi dada pelo Pai acerca do Filho. Por que é importante saber disso? Nunca caia no erro de contar um testemunho e dizer que evangelizou, porque você não evangelizou. Por que não é o evangelho? Pastor, eu contei uma história do que Deus fez em mim. Meu filho, o evangelho não é sobre você. Não é sobre você. O evangelho é sobre uma pessoa definida, o Filho. Então, quando eu conto um testemunho a meu respeito, eu estou contando um benefício do Evangelho para mim. Não é ruim. É óbvio que isso é maravilhoso, mas não confunda as bolas. Isto não é o Evangelho. Um pastor pode contar, ao pregar o Evangelho, muitas histórias que servem de ilustração para a mensagem, mas não é a mensagem. A mensagem é a respeito do Filho. Então, a pregação do Evangelho não é o testemunho. O testemunho é uma coisa, a pregação do Evangelho é outra. Agora, um testemunho pode fundamentar um ponto do Evangelho que está sendo pregado, como a aplicação do Evangelho, não como Evangelho. Desse modo, irmãos, aqueles que retiram a pregação do Evangelho, do domingo, do culto ao Senhor, e colocam no lugar um testemunho e dizem, este é o Evangelho, não reconhecem as palavras do apóstolo Paulo. Porque isto não é o Evangelho. Isto é um benefício que o Evangelho dá a uma pessoa especificamente. O que é o Evangelho? É a mensagem de Deus Pai acerca do seu Filho. E esta mensagem é testemunhada por mim por meio da obra do Espírito de Santidade, que é citada em seguida. O Evangelho é trinitário. Eu não posso também, sob hipótese nenhuma, ou em detrimento da própria evangelização, retirar a pregação da palavra e colocar uma apresentação no seu lugar, seja do que for, a coisa mais linda que você imaginar. As crianças da igreja cantando
é um cântico que fala sobre o Evangelho. O cântico que fala sobre o Evangelho não é o Evangelho. O Evangelho é a história que Deus nos entregou desde os santos profetas acerca do Filho. Então, se eu não explicar que o homem caiu, que o homem pecou, que o homem não tem possibilidade de sair do pecado, que a única chance dele é crer no Senhor Jesus Cristo, expondo a sua obra e dizendo, pela fé você pode ser salvo, porque este é o Evangelho, é acerca do Filho, não foi pregado o Evangelho. E muito provavelmente é por isso que você tenha uma aversão ao Antigo Testamento. Se é que alguém ainda tem aqui. Mas é comum as pessoas que vão chegando na nossa igreja, e nós temos recebido muitas pessoas novas na igreja, que elas têm uma certa dificuldade. E quando elas vêm pelo culto da manhã, elas vêm já ressabiadas. Será que essa história aí de pregação no Antigo Testamento, será que isso funciona? Como é que eu vou... É um texto tão antigo, umas coisas tão ultrapassadas. Mas veja, este evangelho que está sendo falado pelo apóstolo Paulo, desde quando ele foi anunciado? Verso 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Quem prometeu? Deus. Quando? Ele se refere aos profetas. Ele não está falando dos profetas do Novo Testamento, ele está falando antes. No Antigo Testamento, este evangelho do Pai, Filho e Espírito Santo foi prometido aos profetas. Calvino faz uma distinção aqui no seu comentário. Ele diz, vejam, ele não foi revelado plenamente como no Novo Testamento, mas foi prometido. Há uma distinção. Ele foi prometido. Hoje pela manhã, quando nós estávamos estudando aqui Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, nada mais é do que a promessa do evangelho. Nascerá um filho que esmagará a cabeça da serpente. A serpente ferirá o seu calcanhar e este filho, esta semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. O que é isso? A promessa do evangelho. E todas as vezes que um sacrifício era feito de acordo com o que foi anunciado por Deus Pai na sua santa escritura, o sacrifício de um cordeiro, o sacrifício de um novilho, o sacrifício de uma ave, o que é que estava sendo anunciado? A promessa do evangelho. Aí Calvino disse, vindo Cristo em carne, consumou a promessa do evangelho. E aí o evangelho fica revelado mais claramente. Mas não quer dizer que ele não estava lá no Antigo Testamento. Portanto, quando o Antigo Testamento é pregado, mas não é apontado Cristo, você foi para um culto onde um judeu poderia ir também. Eu me lembro de um sermão de prova, isso me vem à mente agora, inclusive, um sermão de prova onde um dos seminaristas disse assim, sujeito que tinha certa habilidade com a palavra, bem verdade lembrar isso, especialmente com as línguas originais. Ele era um menino inteligente, mas ele foi pregar no Antigo Testamento, ele falou cada detalhe dos móveis do tabernáculo, até o material que era feito, de onde era tirado. Você via com riqueza de detalhes o que ele estava descrevendo ali. E no final todo mundo ficou assim, impressionado com a capacidade. Mas eu me lembro do que o pastor disse. O pastor Gaspar de Souza avaliou aquele sermão e disse o seguinte: a sua pregação poderia ter sido feita por qualquer rabino da sinagoga de Recife. Não tem diferença nenhuma. Porque você não pregou Cristo. E se você não pregou Cristo, você não pregou o Evangelho. E se você não pregar o Evangelho, eu não sei o que é que você veio fazer aqui. Aqui é lugar para se pregar Cristo. Então o Evangelho precisa ser pregado. Se existe uma pregação no Antigo Testamento,
E que bom que exista. Mas se esta pregação não aponta para Cristo, não é acerca do Filho, não é pregação. É um bom discurso religioso, mas não é pregação. Porque a pregação do Evangelho é acerca do Filho. E os irmãos que estão aqui há mais tempo, 10, 11 anos, sabem, todas as pregações no Antigo Testamento que nós tivemos até hoje, todas apontaram para Cristo. Porque para isso eu fui chamado, para anunciar o Filho de Deus. E pastor nenhum tem o direito de abrir a Escritura e não pregar Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então eu não posso mudar a pregação para um testemunho, porque não é o Evangelho é pessoal, é acerca de uma pessoa. Eu não posso transformar a pregação num louvor, ainda que existam louvores maravilhosos que exaltem a Deus. E eu não posso transformar a pregação do Antigo Testamento em pregação meramente biográfica, que é acerca, por exemplo, é a pregação na história de José. Eu amo a história de José. Minha filha é alucinada pela história de José. Eu já não aguento mais contar a história de José para ela. Mas sempre eu faço a ponto com Cristo. Porque eu não quero que ela se torne a semelhança de José, nem de Davi, nem de Salomão, nem de Moisés. Mas nós precisamos aprender a ser a semelhança do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você for anunciar o Evangelho, é menos você do que você pensa. Não é chegar para a pessoa e dizer, olha, você está nessa situação e eu quero pregar o Evangelho para você. Veja o que Deus fez por mim. Aí não é o Evangelho, meu filho. Você pode introduzir com o que Deus fez. Você pode fechar com o que Deus fez. Mas isto não é o Evangelho. O Evangelho procede de Deus. Foi prometido pelos profetas desde o Antigo Testamento, para que a gente faça essa ponte de Gênesis a Apocalipse a Evangelho, e ele é acerca do Filho. Então, louvor no Evangelho, testemunho no Evangelho, apresentação no Evangelho, nada disso é Evangelho. O Evangelho é a mensagem que fala acerca do Filho e ponto final. Esta mensagem, por outro lado, não é cristomônica. Ela é cristocêntrica. Existem alguns bons livros que estão escritos em português, ou foram traduzidos para o português, que falam destes dois pontos. Pregação Cristocêntrica, de Bryan Chapell, é uma excelente obra sobre pregação que fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele, nesse texto, ele faz a distinção. Porque pregar Cristo não é pregar somente a segunda pessoa da Trindade. Isso é cristomonismo. E nós não somos cristomônicos. Nós não só cremos na segunda pessoa, nós cremos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Então a pregação cristocêntrica, ela prega a respeito do Evangelho de Deus Pai, acerca do Filho, com a ação do Espírito Santo. Mas ela vai procurar Cristo em cada uma das páginas da Escritura. Nenhuma parte da Bíblia vai ser pregada sem fazer o apontamento da obra de Cristo. Lembrando, Cristo é o Filho de Deus. Então, falando de Cristo, eu estou falando de Deus Pai. A obra de Cristo, ela é testificada no meu coração pela ação do Espírito. Falando de Cristo, eu estou falando da terceira pessoa da Trindade. Então, a pregação ela precisa ser cristocêntrica. Não pode nunca ser cristomônica. Nós não cremos nem no cristomonismo, nem no unicismo, que é unir as três pessoas numa só. Isso é heresia. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Então, acerca do seu filho, verso 3, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder. Então, nós já vimos até agora o mensageiro da carta, que é o apóstolo Paulo, domingo passado. Vimos o que é a mensagem que ele traz, é o evangelho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é o fundamento deste evangelho? O Deus que é Deus e homem. Ele diz aqui, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Da descendência de Davi. Veja, a promessa era que viria o filho de Davi e ele assumiria um reino sem fim. Maria não é da descendência de Davi, mas José é da descendência de Davi. Então, mesmo que José não tenha tido, no sentido mais natural, sido pai por conjunção carnal com Maria, mas ele é pai de Cristo, da natureza humana de Cristo. A natureza humana de Cristo tem José como pai. E José era da descendência de Davi, para que se cumprisse a promessa que o filho de Davi assumiria o trono. Então, este homem é filho de Davi. E ele é homem, nascido de mulher. Lembre que a conceição de Jesus Cristo é anunciada pelo anjo lá em Mateus capítulo 1. E que Maria, ela dá à luz um menino, que foi profetizado desde Gênesis, mas com mais detalhes ainda em Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu. Então o que nasceu foi um menino. Imagine que Cristo tem corpo, que Cristo encarnado corria sangue nas suas veias. E o sangue que corria nas veias de Cristo era o sangue de Maria. Já parou para pensar nisso? A doutrina do Theotokos, ou seja, que Maria é mãe de Deus, tem um sentido único que pode ser verdadeiro. Porque Jesus é Deus e homem. Você não pode separar as duas naturezas. Então Maria é mãe do Deus, que é Deus e homem. Mas não é mãe de Deus no sentido da eternidade. Isso é impossível. Seria uma contradição absurda ela ser mãe de Deus. Como é que alguém é mãe de Deus que é eterno? Mas ela é mãe do Deus encarnado. Corria nas veias de Cristo o sangue de Maria. Mas ela sabia exatamente o seu lugar. Serva do Senhor. E Cristo sabia exatamente o respeito que deveria dar à sua mãe. Inclusive, quando estava na cruz, ele lembra-se dela e providencia João para cuidar dela. Eis aí, mulher, o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele não esqueceu da sua mãe em nenhum só momento. Ele é homem, no sentido da masculinidade mais perfeita que existe. Aprendeu a ser submisso a seu pai e sua mãe. Aprendeu a profissão do seu pai, como um homem deve fazer. Ele aprendeu o que o pai dele fazia profissionalmente, ele aprendeu os princípios da casa. Ele se submeteu, imagina o que é isso. Cristo se submeteu ao seu pai e sua mãe, na autoridade que eles tinham como criança. Sendo Deus, imagine que humilhação é esta. O Deus que criou todas as coisas. Ele se fez homem. Foi colocado numa manjedoura. A gente só vai até aí, a gente se esquece do resto. Nós nos esquecemos de um detalhe, que se Cristo era uma criancinha, bebezinha, ele tinha necessidades fisiológicas. E que ele, como bebezinho, não podia resolvê-las sozinho. Ele precisou da mãe dele. A mãe dele cuidou dele, limpou ele, lavou. Como é que alguém pode lavar o Criador de todas as coisas? Porque ele é homem. Porque ele tem corpo. Então imagine o privilégio que Maria teve,
que José teve junto de Maria, de cuidar do Redentor do mundo. São coisas que a gente não para pensar. Ensinar, né, os primeiros passos, acompanhar, não deixar cair, tudo isso Cristo passou até ser homem perfeito. Então, desprezar o trabalho de José e Maria seria desprezar o trabalho de um pai e de uma mãe. Não se faz isso, irmãos. Aprendemos muito mal a respeito da obra que o Senhor delimitou para este casal. Talvez por um ranço do catolicismo romano, a gente tem, né, asco da maneira equivocada com que eles olham para Maria, e por conta disso a gente passa a desprezá-la. Nenhuma coisa nem outra. Mas é uma santa mulher que foi separada por Deus para esta obra. Assim como José, que teve, né, a nobreza de escutar o que o anjo disse. Recebe esta mulher, porque este filho procede do Espírito. Ele não a conheceu, mas ele procede do Espírito. Recebe este menino. Muita fé. E aqui Paulo registra. Ele é da descendência de Davi segundo a carne. Ora, por que não pode ser segundo o Espírito? Percebe? É segundo a carne. Dupla natureza. Uma pessoa, duas naturezas. Confissão de Fé de Westminster, ela tem muito a nos ensinar, obviamente. Mas especialmente nesse ponto. Capítulo 8, seção 2, diz o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Percebe? Sendo Deus eternamente, da mesma natureza e essência do Pai, ele recebeu as propriedades essenciais de um homem, ou seja, corpo. Ele tem sangue, músculos, gordura, tudo que um homem tem. Enfermidades comuns de um homem, as dificuldades naturais de um homem, as limitações de um homem. Quando o seu amigo Lázaro morreu e ele chegou na casa de Lázaro, 4 dias depois, uma das irmãs de Lázaro vai até Cristo e diz: Senhor, se tu tivesses aqui, isso não tinha acontecido. Como assim? Deus não está aqui? Como é que isso é possível? Como é que alguém diz, Deus não está aqui? Porque Cristo estava limitado em presença pelo seu corpo. Mas isso somente diz respeito à sua natureza carnal, humana. Ninguém pode imaginar que a sua natureza divina não estava lá, porque ele é espírito. Então, apesar de estar preso no corpo, ali, naquele momento, não é que ele não estava lá também. O Espírito do Senhor. É por isso, irmãos, que não como os romanos querem, né, dizer que quando o pároco, o sacerdote, ele toma sobre si a hóstia, ali está o corpo de Cristo. Porque o que eles dizem é que, literalmente, está o corpo de Cristo ali. E nós não dizemos isso. Sob hipótese nenhuma nós dizemos isso. O corpo de Cristo está no céu. Foi assunto ao céu. Mas como eu também posso dizer, isto é o corpo, isto é o sangue? Nós sempre repetimos, porque ele está real e espiritualmente no vinho e no pão. O Espírito dele está aqui. O Espírito dele está com você.
O Espírito dele está com a igreja do Japão nesse momento. O Espírito de Deus está com todas as igrejas que se reúnem agora, em qualquer lugar do mundo. Porque é Espírito. E é da natureza do Espírito poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas e o corpo? O corpo está no céu. Ele continua: contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Veja, não há uma pessoa humana que foi criada. A pessoa divina recebe sobre si a natureza humana. Detalhe que não pode passar desapercebido. Não são duas pessoas, a humana e a divina. É a pessoa divina que recebe um corpo humano. Então é uma só pessoa. Sem conversão, composição ou confusão. A natureza divina é uma, a natureza humana é outra. Não há conversão de uma para outra. Não há confusão entre naturezas. Duas naturezas unidas numa só pessoa. Essa pessoa é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo. Um só mediador entre Deus e o homem. E por que um só mediador em duas pessoas? Quem vai responder isso é o Catecismo Maior de Westminster, a partir da pergunta 35. Ele diz assim: como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra. Mas adianta um pouco, na pergunta 37 fica mais objetivo. Sendo Cristo o Filho de Deus, como se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da substância e nascido dela. Ele é da substância dela, como homem, mas sem pecado. Ou seja, não houve a tradução do pecado, porque foi o Espírito que concebeu. Qual a necessidade de um mediador ser Deus? Porque ele tinha que ter a natureza divina. Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Por isso que ele é Deus. Ele não suportaria a ira de Deus se não fosse o próprio Deus. Ele não suportaria tamanha responsabilidade se não fosse o próprio Deus. Aí a pergunta seguinte, pergunta 39 é: qual é a necessidade de um mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Se o primeiro pacto, a primeira aliança foi feita com o homem, o primeiro Adão, para que alguém substitua o primeiro Adão, ele precisava ser homem. Então Cristo tinha que assumir essa natureza humana. E agora existem benefícios para o povo de Deus por ele ser homem. Que benefício é esse? Ele simpatiza. Ele sabe qual é a nossa dor. Saber que Cristo é homem e que ele sofreu aquilo que um homem sofre é poder, em oração, abrir a boca e dizer: Senhor,
Tu sabes o que eu estou passando. Ele nos deu um intercessor que conhece as dores de um homem. Então, quando você estiver orando ao Senhor, você não está falando com alguém que não sabe do que se trata, mas ele sabe exatamente onde aperta o nosso calo. E a última pergunta, a pergunta 40, diz: qual é a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Por que ele tinha que ser Deus e homem em uma só pessoa? Era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Ou seja, eu não posso separar Cristo da sua natureza humana e divina. É necessário que ele tenha as duas numa só pessoa, para que nós possamos nos beneficiar de tudo que a pessoa inteira dele tem a nos oferecer. Por um lado, sofrer a ira de Deus em meu lugar. E por outro, ele interceder por mim, como só um homem pode interceder. Deus e homem. Mas em seguida, depois de falar da natureza humana e divina, o verso 4 diz: declarado o Filho de Deus em poder. Há uma grande discussão aqui nesse versículo a respeito do que é declarado o Filho de Deus em poder. Então ele não era filho de Deus? Aqui alguém vai dizer: não, ele é filho de Deus só depois da ressurreição. Porque o texto fala: declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, alguns falsos teólogos vão dizer que Jesus Cristo, ele passa a ser Filho de Deus quando ele ressurge dos mortos. Ora, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. No batismo de Cristo, há uma voz, a voz do próprio Deus, que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é, não será, ele é o Filho amado. No batismo. No Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, mais uma vez, a voz do Senhor diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mais uma vez, ele é o Filho de Deus. Mas o que é que está sendo dito aqui? Declarado o Filho de Deus pela ressurreição. O que vai mudar a compreensão é a expressão em poder, ou em outras traduções, com poder, ou ainda uma terceira possibilidade, poderosamente. Ele é o Filho de Deus poderosamente. Pela ressurreição, em poder. Isso quer dizer que o que Jesus tinha prometido em Mateus 28 se consumou. Observe, Mateus 28, final do Evangelho de Mateus. Volta comigo para lá, por favor. Verso 19. A partir do verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Verso 18. É-me dado todo o poder no céu. É-me dado quando? Imediatamente após a ressurreição, ele diz isso. Não é que ele não tinha o poder, mas ele foi declarado poderoso para uma finalidade: a expansão do seu próprio reino, a pregação do Evangelho. É por isso que ele diz aos seus discípulos: ide, pregai. Pregai por quê? Porque me foi declarado que eu tenho todo o poder. Vocês vão em meu nome. Então, quando o pregador, que foi separado por Deus, enviado pelo Espírito Santo de Cristo,
prega, ele não prega com o seu poder próprio, ele prega com o poder de Cristo, que é o Filho de Deus com poder. Ele sempre foi Filho de Deus. Mas na ressurreição dos mortos, ele é declarado Filho de Deus com poder. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Se você ler o Salmo 2, você percebe que a linguagem do credo apostólico não é a linguagem do credo, é a linguagem bíblica. Hoje te gerei, este é meu filho, hoje te gerei. Hoje, sempre é hoje para Deus. Hoje te gerei, eternamente gerado. Percebe que a expressão do credo procede da palavra? Porque tudo para Deus é hoje. Hoje te gerei ele é eternamente gerado. O Espírito não é criado nem gerado. É procedente do Pai e do Filho. O Filho é gerado do Pai. E o Pai não é nem criado, nem gerado, nem procedente. Essa é a Trindade. A Trindade que é anunciada no Evangelho. Então, o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho poderoso. E por que é poderoso? Porque pela ressurreição dos mortos, Cristo foi declarado Filho de Deus com poder. Eu não tenho que temer. Se eu vou pregar e alguém não recebe, problema dele. Não é meu problema. Eu não devo sair envergonhado quando eu prego e alguém não recebe. Porque o que eu preguei foi em nome de Cristo. Se alguém fosse envergonhado, então seria eu, mas seria ele. Ele nunca é envergonhado. O que eu preciso entender é que o poder do Evangelho de Deus acerca do Filho é poderoso não só para salvar, mas para condenar. E se eu prego, muitas vezes a pessoa morre sem se declarar um cristão genuíno, o Evangelho não falhou. O poder do Evangelho se consumou na perdição daquela pessoa. E aí, a última parte do texto, que diz o seguinte, verso 5 em diante. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora ele está dizendo que pelo qual, né, pelo Senhor Jesus Cristo, que ele acaba de mencionar, recebemos a graça e o apostolado. Ou seja, o que ele está fazendo ali, não faz por si mesmo, ele faz em nome de Cristo, que eu acabei de falar. Prega o evangelho de outro, não é sobre ele, é sobre outro, para a obediência da fé. Nós somos chamados para a obediência da fé. Não é para ter fé, né, pela obediência, mas é a obediência da fé. Qual é a distinção? Se é a obediência que precede a fé, logo a salvação é pelas obras. Porque eu primeiro obedeço para depois crer. Mas não é isso, é a obediência da fé, que procede da fé. Eu creio, o Senhor me dá fé, eu creio nesta obra do Pai, Filho e Espírito Santo, que foi pregado a mim, e crendo eu obedeço. Eu sou chamado à obediência porque creio. É a obediência da fé. E ele está convocando os romanos a obedecerem, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Quando a gente apresenta o evangelho da salvação pela graça, não apresentamos para que a pessoa continue vivendo do mesmo jeito. Nós apresentamos o evangelho da salvação pela graça para que a pessoa viva em obediência da fé. O evangelho que eu vivo em obediência da fé, eu estou anunciando para que vocês, chamados, vivam da mesma forma. O evangelho muda a vida. Nós não mudamos a vida para receber o evangelho, mas ao recebermos o evangelho, ele muda a nossa vida. E o último versículo diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos,
Graça a vós outros e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Roma era a capital do império. Era a cidade onde o imperador romano habitava, onde muitas decisões ímpias eram tomadas, onde orgulho e soberba campeavam, onde as pessoas eram muito cheias de si por viverem na capital do império. Mas eles não deveriam se gabar de nada disso. Viver na capital do império não é nada. Porque eles deveriam realmente se gabar, se orgulhar, se envaidecer no bom sentido, se é possível. Era do modo como Deus os tinha. Eles eram amados de Deus. O nosso valor não procede do que está no nosso bolso, nem muito menos da nossa procedência, do fato de sermos da capital do país ou de uma cidade importante. Não, isso não confere a ninguém proeminência. Vocês são de Roma, não tem problema. O que importa é que vocês são amados de Deus. O teu valor não está na tua procedência, nem na tua conta bancária, nem na posição que você ocupa, mas de você ser ou não amado de Deus. Porque se você é amado de Deus, este evangelho de Deus acerca do Filho, que é testificado pelo Espírito, te foi entregue. Deus Pai ordenou seu Filho, que deveria deixar a sua glória para morrer por você. E você, amado de Deus, tem o preço do sangue de Deus que foi derramado. A pessoa humana de Cristo tinha sangue, como nós vimos. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando cita esta verdade em Atos capítulo 20, verso 28, diz que o sangue de Deus foi derramado na cruz do Calvário pelos seus eleitos. Então, se você não percebe valor nenhum na tua vida, hoje você sai daqui com esta certeza: você é um amado de Deus. Porque toda esta movimentação doutrinária que você há 2 domingos ouve aqui, talvez esteja ainda processando a quantidade de informações. Tudo isso foi feito para que você fosse chamado amado de Deus. Salvo pela graça do Senhor. Porque Deus tinha um filho, um único filho, e Deus deu para morrer no seu lugar. Que valor tem tudo isso, irmãos? Que valor tem a nossa vida? Tem o valor do sangue de Deus. O que é que eu vou fazer com este evangelho? O bem que me fizeram, farei ao meu próximo. Eu vou pregar o evangelho de Deus acerca do Filho pela ação do Espírito. Não vou pregar a mim. Não vou pregar as histórias que eu passei com Deus. Nem vou cantar um louvor para pregar o evangelho. Eu vou falar sobre Cristo, a quem Ele me der oportunidade. E assim, este evangelho que tanto nos beneficiou, beneficiará muitas outras pessoas. Assim como fez na cidade de Roma, fará também em Campina Grande. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos reconhecer, ó Deus, a grandeza, profundidade e complexidade do Teu Evangelho. E, ao mesmo tempo, a simplicidade com que nós podemos encontrá-lo. Desde Dona Maria até o doutor mais alto da nossa cidade, todos podem compreender o Evangelho de Deus. Porque ele é simples, é a respeito do Teu Filho. Ensina-nos, Senhor Deus, a guardar no nosso coração esta mensagem tão gloriosa. Ensina-nos a entendermos o valor que temos
atribuído pelo Senhor na pessoa de Cristo, porque o teu sangue foi derramado, o sangue do teu filho foi derramado em nosso favor. E assim nós possamos, Senhor Deus, oferecer essa pérola preciosa para muitas pessoas ao nosso redor. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, vamos juntos cantar em resposta à pregação o Salmo 24.